havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto a sessão. Tá bom. Convido a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 133ª sessão ordinária em 23 de novembro de 2005. Presidência dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, e Sami Jorge, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Patrícia Morim, Nadinho de Rio das Pedras, Jorge Felipe, S. Ferraz, Argemiro Pimentel, Chiquim Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Eliomar Coelho, Cláudio Cavalcante, Fernando Guzmão, João Cabral, Jorge Mauro, Luiz Carlos Ramos, Rubens Andrade, Paulo Serri, Edson Santos e Marcelino da Almeida. 17, assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Paulo Serri. Encerra-se a sessão às 16h25. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Senhor presidente. Requerimento de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Aqui é a mesa diretora da forma regimental. Sessão do plenário, no dia 1º de dezembro, às 18h30, para a solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto. Ao doutor Roberto Orcades Figueira, presidente do Fluminense Futebol Clube. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Qual o procedimento? Em discussão única, recurso apresentado pela senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, requerendo a nulidade da 65ª sessão extraordinária e a consequente nulidade dos atos praticados durante a sessão em função da retirada do livro de assinaturas do plenário, antes da abertura da referida sessão. Em decorrência da declaração da maioria dos membros da Comissão de Justiça e Redação, manifestando-se impedidos, assim sendo, a comissão não emitiu o parecer. Dessa forma, o plenário, sendo soberano, apreciará e decidirá sobre a questão. Para discutir a matéria, a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira. Obrigada, senhor presidente.
Diminui aqui. Baixa aqui um pouquinho para mim. Tá ótimo. Sim, tá ótimo. Senhoras e senhores vereadores, Tá ótimo, há uma obrigada. oradora na tribuna. Meus nobres colegas, não sei se todos estavam presentes aqui a essa sessão, a 75ª sessão extraordinária do dia 16/11. Não sei se todos puderam acompanhar os acontecimentos que precederam a realização dessa sessão. Eu entrei com um recurso que deve ser do conhecimento de todos, foi publicado no Diário da Câmara, e a decisão também da mesa diretora, rejeitando esse recurso, também deve ter sido do conhecimento de todos vocês. A Comissão de Justiça, para onde foi enviado a decisão da mesa diretora, se sentiu impedida de se manifestar por mim e pelo meu colega e presidente da Comissão de Justiça, o vereador Sami Jorge, por estarmos os dois envolvidos na questão. Eu gostaria de ler aqui para vocês as contrarrazões à decisão do presidente, antes de que a gente vote o recurso que eu apresentei. O que nós vamos votar é o recurso por mim apresentado pedindo anulação desta sessão extraordinária. Por que que eu estou pedindo a vocês o voto favorável à anulação da sessão? A decisão da presidência da Câmara sobre o recurso de anulação apresentado afirma que o regimento interno não proíbe a saída do livro de presença do plenário. É preciso termos cuidado com essa linha de raciocínio, uma vez que o princípio da legalidade, que permite ao cidadão comum tudo aquilo que não está vedado na lei, este princípio não se aplica às autoridades, ao administrador público. O administrador público só pode agir dentro do que a lei permite. Portanto, para que o livro, veja só, o livro deve atestar a presença em plenário e não fora do plenário. Para que o livro saísse, o regimento deveria permitir expressamente a saída do livro. A solenidade dos atos no parlamento, como o registro de presença, que representa um requisito para o funcionamento do plenário, não pode ser flexibilizada, a meu ver. Vereadores que estão aí conversando na rodinha... Há uma vereadora na tribuna, por gentileza, Eliomar, atenção. Vereador Eliomar Coelho, eu poderia ter o prazer de o senhor me ouvir? Muito obrigada. A solenidade dos atos no parlamento, como registro de presença, que representa um requisito para o funcionamento no plenário, não pode ser flexibilizada. Nós agimos legitimados por um mandato popular. O controle para os nossos atos deve ser muito rígido, como o senhor sabe, professor Eliomar. Além disso, a decisão do presidente me pareceu contraditória. Inicialmente, foi colocado que o regimento não veda a saída do livro. No entanto, no parágrafo 9º da decisão do presidente, é dito: no primeiro momento, a retirada do livro constitui visível irregularidade. Ora, por que então, com autorização da mesa, ele pode sair? Pergunto, onde esta autorização está prevista? E repito, o livro existe para que se ateste a presença no plenário e não fora dele. Na decisão do presidente também está disposto que eu teria atestado que apenas 2 vereadores não confirmaram presença. O que está escrito no nosso recurso é que pelo menos 2 vereadores não confirmaram presença. Não temos o controle pleno da presença dos vereadores no plenário.
Daí a importância de respeitarmos as formalidades regimentais. Soma-se a isso um outro ponto que extrapola o aspecto exclusivamente jurídico: o fato de que no parlamento uma assinatura influencia as outras. Quantas vezes nós já não fomos procurados para dar o apoiamento a algum projeto com a alegação: não, olha aqui, já conseguimos as assinaturas necessárias, não precisamos, a sua assinatura não vai fazer diferença. Então, dessa forma, principalmente a assinatura de uma pessoa como o nosso vereador, presidente da Comissão de Justiça, o vereador Sami Jorge. Dessa forma, são 3 as questões centrais que nós vamos estar discutindo hoje ao votar esse recurso. A primeira pergunta: o vício original na obtenção das assinaturas que permitiram a instalação da sessão extraordinária é sanável ou não? Segundo, a mesa daqui para frente será autorizada a permitir a saída do livro de presença do plenário? Gente, essa questão é muito importante. A mesa daqui para frente está autorizada a permitir a saída do livro de presença do plenário? Terceiro, devemos seguir na linha de flexibilização do nosso regimento? Essas são as 3 questões que nós vamos estar discutindo ao votar o recurso que eu apresentei. E eu queria só acrescentar uma explicação. O fato de estarmos anulando essa sessão extraordinária não significa, como muitos espalharam por aí antes do início dessa sessão, que tudo o que foi discutido da lei orçamentária anteriormente esteja sendo anulado. Isso não é verdade. Só estará sendo anulada esta sessão extraordinária. O que foi discutido em outras sessões a respeito de lei orçamentária, ou o que foi discutido em outras sessões anteriores, não está em jogo e não está sendo anulada pela decisão que vamos tomar daqui a pouco. Muito obrigada. Não havendo mais nenhum senhor vereador inscrito para discutir a matéria, a discussão está encerrada. Então, o recurso dela, né? Aí o quê? Aí tem que esclarecer as pessoas votarem sim. A matéria está em votação. Informando aos nobres senhores vereadores que, para aprovação do recurso, os senhores vereadores deverão votar sim. O recurso apresentado pela nobre vereadora Andréa Gouveia. E para reprovação, evidentemente, não. Senhoras e senhores vereadores que aprovam um recurso apresentado pela nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira, mantenham-se como estão. Não. Tendo sido solicitada verificação nominal pela nobre vereadora Andréa Gouveia. Terminais liberados.
Senhoras e senhores vereadores, Cristiane Brasil, Dr. Adelino Simões, João Cabral, Sueli, vou encerrar. Mais algum senhor vereador que queira votar, que não tenha votado e queira votar, que queira alterar o voto de sim para não, de não para sim? Presentes. Vamos votar. Vereador João Cabral. Vereadora Cristiane Brasil, vereadora Sueli, não estão presentes. Vereador João Cabral está votando. Presentes 45 senhores vereadores, impedido regimentalmente 1, votaram sim 24, não 20. A 65ª sessão extraordinária está anulada. Tramitação especial em regime de urgência em discussão única em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao PL 994/2002, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que determina a identificação de motoristas no serviço concedido de ônibus na forma que menciona. Matéria está em votação. Requer acordo de maioria absoluta. Terminais liberados. Vamos votar, senhoras e senhores vereadores. Terminais disponíveis.
Senhoras e senhores vereadores, Aloysio Freitas, André Gouveia, Argemiro, Aspásia, Caiado, Bolsonaro, Cristiane, Dionísio, doutor Adelino, doutor Adilson, doutor Jairinho, Guaraná, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Lucinha dos Carlos Ramos, Luiz Humberto, Nereide, Patrícia, Rosa, Sami Jorge, Sueli, Tereza Berg, Theo Silva. Vou encerrar. Vereador Aloysio Freitas, Caiado, Cristiane, doutor Adelino, Guaraná, Jorge Felipe, Leila, Luiz Ramos, Luiz Humberto, Patrícia, Rosa Fernandes, Sueli, Tereza Berg. Presentes, votando 37 senhores vereadores. Votaram sim 26, não 11. O veto é mantido, o projeto segue ao arquivo. Para a declaração de voto. Declaração de voto, vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, novo vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu achei, porque tem sido usual nesta casa, a derrubada de vetos. Mas eu achei que o veto também aí seria derrubado. Agora seria derrubado não porque é um procedimento usual que tem sido adotado ultimamente aqui. Eu achei que ele seria derrubado porque realmente é um absurdo esta casa fazer um projeto este demandado por moradores desta cidade e usuários dos ônibus, onde solicitava que fosse apresentado um projeto onde os motoristas tivessem a identificação. Só isso, nada mais do que isso. Os motoristas dos ônibus, eles portarem uma identificação, assim como essa identificação é portada pelos motoristas de táxis. Então, de maneira que eu não via nada demais e principalmente de até contribuir para a melhoria do atendimento dos serviços de transporte ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, o placar demonstrou que a maioria está com os empresários de ônibus. E quando se diz lá fora que a maioria dos vereadores desta casa recebe dinheiro mensalmente dos empresários de ônibus, como é que fica a história? Eu não vou defender, vou ter que concordar, inclusive. Não posso defender, que é uma coisa que eu tenho colocado. A casa é uma casa correta, tem vereadores corretos, apesar de ter uma maioria lá que pensa politicamente diferente de mim. Agora, um projeto deste, que não traz nenhum prejuízo, não trazia nenhum prejuízo para ninguém.
A única coisa que se exigia a identificação dos motoristas. Sabe por quê? Porque hoje o motorista ele fecha a porta na cara do idoso, às vezes o idoso fica preso, cai do ônibus e morre. Então, se o motorista não tem a identificação, fica difícil até saber quem que fez quem cometeu aquele assassinato. É um assassinato isto. E esta casa não concordar com isto, quer dizer, realmente é um negócio muito complicado e repugnante, É repugnante a atitude dos vereadores que votaram exatamente para beneficiar e favorecer os empresários de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Foi isso que foi feito. Provavelmente o Natal está chegando, um peru gordo deve rolar aí por conta deste tipo de resultado nesta votação. É isso daí. É isso. Tem que ser dita a verdade aqui nesta casa. Não se pode ficar calado aqui diante das imoralidades que são praticadas aqui pela maioria de vereadores. E eu não vou calar. Não vou calar. Não vou calar. Não vou calar, não, vereador. Porque eu acho que isto é de uma perversidade, de uma crueldade, de uma irresponsabilidade. Eu queria que por ocasião, o ano que vem, que muitos serão candidatos, que fosse para as ruas e dissesse como que vota aqui nesta casa. Mas não, os discursos são exatamente o contrário. Os discursos são exatamente contrários. E a gente sabe, não há consciência nesta aí, tem que ser dito. Não dá para ficar calado, não dá para ficar quieto diante de tamanho absurdo praticado exatamente com os moradores, aqueles que mais necessitam, quando hoje está se falando inclusive em mobilidade urbana, que significa garantir o direito de ir e vir do cidadão nas cidades. Mas infelizmente todos falam, corre a boca pequena, é os empresários de ônibus que mandam na Câmara de Vereadores, corre, todo mundo ouve, corre. Então esta coisa tem que parar, se não parar, entendeu? Provavelmente vai chegar uma hora. Não tem, eu nunca acusei ninguém aqui. Agora o que eu digo é o seguinte, esse resultado de uma votação deste tipo leva qualquer pessoa a ter o direito exatamente de admitir a hipótese que só votaram do jeito que votaram porque houve procedimentos condenáveis de parte na relação entre vereadores desta casa e os empresários de ônibus. É isto, tem que ser dito. Admitir a hipótese, qualquer um tem direito de fazer isso. Qualquer um, diante desse tipo de votação. Uma votação que só faz prejudicar aquele morador que já é penalizado de forma brutal nesta cidade, pela condição de vida precarizada que tem. E a forma criminosa, como motoristas de ônibus tratam exatamente aqueles que têm um direito garantido por lei de entrar no ônibus e não pagar a passagem, porque é uma pessoa portadora de deficiência, porque é uma pessoa idosa, porque é uma pessoa que está vestida exatamente com a camisa da sua escola. Então, são estas minhas declarações e considerações que eu faço exatamente como declaração de voto. Infelizmente, nós estamos chegando no final do ano. E a gente sabe perfeitamente que quando começa a chegar o final do ano, quais os procedimentos, os mais condenáveis possíveis, que acontecem nesta casa. Vergonha que enxovalha exatamente o Legislativo Municipal. E eu vou ficar de olho. E cada votação imoral que aqui acontecer, eu venho para esta tribuna, exatamente para fazer esse mesmo tipo de pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente.
Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Nadinho, de Rei das Pedras. A seguir, Vossa Excelência. A minha declaração de voto, por ter votado pela manutenção do veto posto pelo prefeito César Maia, foi o seguinte, vereador Elemar Coelho. Você fixando a identificação do motorista no para-briso do ônibus, você está expondo o motorista a quando houver um assalto e ele conduzir esse ônibus, fechar as portas até uma cabine policial, a morte dele depois, porque o assaltante vai o identificar. Então, por isso que eu votei sim. Eu tenho um irmão que é motorista de ônibus. Ele jamais gostaria de ter o nome dele, matrícula e endereço fixado na cabine de ônibus. Por isso, e eu acho que os vereadores têm que ter mais responsabilidade quando fizer certas denúncias. Então, tem que pegar e tem que provar. Agora, eu, vereador Nadinho, quando eu estava naquela galeria, quando ouvia Vossa Excelência falar aqui, eu tinha maior admiração, mas depois de eu ser vereador igual o senhor, eu vi que o senhor não faz o que fala aqui nessa tribuna. Então, eu quero dizer que é mole falar para o público o que eles querem ouvir e depois não fazer o que eles querem. Então é essa a minha declaração de voto, presidente. Muito obrigado. Declaração de voto, vereador Argemiro Pimentel. Senhor presidente, a maneira que o vereador Eliomar Coelho faz a colocação, vereador, eu queria dizer para o senhor o seguinte, se o senhor quiser amanhã, eu trago minha carteira profissional para o senhor ver. Eu trabalhei 21 anos numa empresa de transporte e fui cobrador. E me honro e falo com orgulho de ter sido cobrador. O senhor fez um projeto de lei, de repente com boa vontade, mas o senhor não sabe qual é o pensamento da categoria. O problema é esse. Ninguém hoje quer ser identificado de nada. O cara é médico, não quer que diga que ele é médico. O cara é policial, não quer que diga que ele é policial. O cara é cobrador, motorista, qualquer categoria que seja. Então, houve um consenso dos vereadores votarem nessa condição, em defesa das pessoas, daqueles profissionais. Assim pode ser em outro sentido. Agora, Vossa Excelência chega e diz que se recebe... Eu não conheço nenhum empresário de transporte, de repente, infelizmente, porque eu moro numa área bastante carente de transporte, se eu conhecesse até iria dialogar com ele e pedir para que melhorasse, dentro das condições do transporte da minha região, que é a Zona Oeste. Eu tenho tentado, através dos companheiros aqui, através do meu segundo mandato, até hoje não consegui, mas muito pouco. Mas o senhor tem a certeza que a declaração do meu voto votei porque conheço a categoria, sou da categoria, sou do ramo, então votei consciente e votarei, infelizmente, contra a Vossa Senhoria, que acredito esteja equivocado nas suas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Jerominho. Eu pela ordem. Vereador Jerominho. Senhor presidente, senhores vereadores, vou declarar meu voto ao nobre companheiro Eliomar Coelho também, quero dar uma satisfação. Tinha votado antes, não ao veto, mas votei sim, após o vereador Nadinho me apresentar essa situação que ele colocou aqui. Realmente, primei pelo lado. Então, essas situações que se falam aqui, a gente às vezes vota e quer acompanhar o companheiro, mas quando um colega dá uma demonstração, mostra a gente o que pode ocorrer, a gente vota naquilo que a gente entende que é melhor. Então, vereador Eliomar, só gostaria que Vossa Excelência compreendesse que não pode falar em termos gerais no que Vossa Excelência falou aí, mas estarei sempre votando naquilo que eu tiver entendimento que é melhor para a população. É só. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente,
dos trabalhos desta sessão ao vereador Ivan Moreira. Senhores vereadores, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu quero mais uma vez reafirmar e manifestar a minha indignação em relação ao resultado desta votação. Porque não há a preocupação do nobre vereador Nadinho do Rio das Pedras. Por que não tem esta mesma preocupação em relação aos motoristas de táxi? As empresas, nas empresas, vai aí numa estatal. Senhor presidente, pela ordem. Vai em qualquer empresa, que está lá as pessoas identificadas. Não é nenhum procedimento anormal, muito pelo contrário. Hoje, quando se trata em termos de organização empresarial, se faz necessário exatamente a identificação. Agora, a identificação do motorista de ônibus é isto que eu falei aqui, repito. Quer dizer, nós lemos com certa frequência nos jornais desta cidade pessoas que são mortas, idosos, jovens até, exatamente por querer entrar de acordo com o direito legítimo, que é tanto do estudante, como do idoso, como da pessoa portadora de deficiência, e o motorista fechar a porta, a pessoa cair e morrer. A gente lê isso com certa frequência. Ainda hoje, um companheiro meu, estudante de Direito, disse que no ônibus, ele presenciando um negócio desse, com a Constituição, mostrou que era direito do cidadão, exatamente, ele viajar no ônibus, e ela disse, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu perco o meu emprego. A ordem do dono da empresa é eu não deixar que as pessoas entrem nos ônibus. É isso. É por isso que não querem que haja identificação. Agora, a casa, a maioria dos vereadores concordar com isso daí, e vir aí com desculpa mole. O que é isso? Nós sabemos perfeitamente que a maioria dos vereadores desta casa tem 2 ônibus por mês à disposição deles. É isso aí. Tem alguma coisa de esquisito. Tem alguma coisa de esquisito. Se é minha mentira, prove que é minha mentira que eu estou falando. Não estou acusando ninguém. Estou apenas dizendo o que acontece nesta casa. E é claro, uma votação cuja finalidade é atender a demanda dos moradores e usuários de ônibus desta cidade, e cujo objetivo é trabalhar melhor a organização empresarial nas empresas de transportes urbanos, esta casa aqui não aceitar, reprovar, é claro que aqui ninguém é bobo e a gente sabe o que está por detrás disso. Então lá fora, quando fala que isso daqui é uma casa de vendilhões, quando todas as pessoas vêm para cá, exatamente tratar o Legislativo Municipal como fosse balcão de negócios, qual é a cara que a gente fica e qual é a moral que a gente tem para dizer que o cidadão é mentiroso, que o cidadão está sendo leviano, que o cidadão está sendo isso e aquilo? Qual é? Porque a casa dá mais do que razões e motivos para que realmente a população lá fora tenha esse tipo de pensamento em relação ao Legislativo Municipal. E eu, como membro do Legislativo Municipal, faço tudo para que realmente esta casa corresponda àquilo que é desejo do morador da cidade do Rio de Janeiro. Senhor presidente, pela ordem, eu estou pedindo insistentemente. Eu ainda não terminei, não, vereador Jorge Pereira. Vereador não terminei ainda. Então logo, vereador Eliomar, não terminei. conclua. Tem um pouco de paciência. Eu sei que Vossa Excelência está impaciente aí. Mas aguarda um momento. Tá, eu sei. Olha, eu conheço, não, vereador. Vossa Excelência, muito bem, entendeu? Estou tão calmo hoje, se eu soubesse. Já adormeceria nos meus braços. Eu apenas, no meu projeto, queria que houvesse a identificação. Identificação esta que ainda iria ser regulamentada exatamente pelo Poder Executivo, conforme está no meu projeto.
Então, isso daqui é uma forma de se legislar com seriedade e responsabilidade e querer corresponder às expectativas do eleitorado que me trouxe para dentro desta casa da forma mais legítima possível, exatamente dando a confiança através do seu voto para que aqui eu viesse defender os interesses da população da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Jorge Pereira. O vereador Eliomar Coelho, eu acho que ele está equivocado. Primeiro que eu estou extremamente calmo. Para a comunicação. Só que o vereador que atualmente é do PSOL, era do PT, ele se equivoca em alguns pontos. Primeiro, eu entrei nessa palestra aqui com Vossa Excelência porque eu sou o autor da lei do táxi. E essa lei eu tirei numa visita que fiz aos Estados Unidos, onde os taxistas, eles possuem no retrovisor do carro a foto dele com o número de registro, para evitar que haja um entreveiro e a pessoa não tenha identificação da placa nem do taxista. E eu introduzi esta lei, ouviu, vereador, para os taxistas aqui no Rio de Janeiro. Só que a sua lei, ela não propõe, seria inteligente até que o senhor tivesse copiado minha lei na íntegra, propor que o motorista fixasse no painel uma foto dele, não ele ter crachá, etc. Essa foi a razão do meu voto. Agora, o senhor mudou a máxima. O senhor está dizendo aqui que cada vereador tem 2 ônibus, não sei o quê, e que manda o contrário. Eu, pelo que eu conheço, ao acusador cabe o ônus da prova. O senhor, como vereador, tem que vir amanhã aqui e mostrar quais são os vereadores que têm ônibus todo mês, sei lá. E outra coisa, mesmo que o senhor provasse isso, devia ser obrigatório que as empresas de ônibus cedessem aos vereadores para pedido da comunidade, para ir a Jardim Zoológico. Isso é uma obrigação. Aquilo é um serviço de utilidade pública. E, por fim, eu quero dizer ao senhor o seguinte, já que o senhor está tão entrosado com as empresas de transporte, eu estou querendo saber onde está o meu dinheiro, porque eu quero o meu dinheiro. Aí eu cobro do senhor. Ou o senhor me leva lá para receber o meu dinheiro, ou o senhor diz onde está o meu dinheiro. O senhor está dizendo que eles têm dinheiro, eu quero saber onde está o meu. O meu eu estou querendo. Eu não estou dizendo que não, eu estou dizendo que eu quero ele. E o senhor tem obrigação de moral de me dar ele. Já que todo mundo recebe, eu quero o meu. Porque a pior coisa é o senhor ser acusado de um troço que não recebe. Mas já que o senhor abriu as portas para me receber, eu estou aqui, quero deixar registrado no Diário da Câmara que eu quero receber o dinheiro do transporte que o senhor diz que tem. Eu faço questão. E outra coisa, para completar, eu ainda dou recibo, que eu tenho uma ONG que está precisando. É fácil chegar aqui e dizer que fulano ganhou, fulano tem, PPP, difícil pra caramba é provar. Até hoje não estão provando lá, né, que o Lula pegou nada. Imagine, depois de tudo isso que a gente vê na televisão, não provaram nada do seu partido. Imagine o senhor querer provar um troço desse aqui na Câmara. Só que eu sou diferente dos outros mesmo. Eu quero que o senhor traga o dinheiro do transporte e me dê na frente do jornalista, da televisão, do rádio, do raio que eu parta. Mas o senhor tem que trazer e me dar, ou trazer o representante dele para me dar na mão. E eu vou ficar muito feliz. E vou levar o senhor para se aconchegar ao meu braço, se o senhor conseguir fazer isso. E lhe farei carinhos maiores, se o senhor assim me permitir, se o senhor me trouxer esse dinheirinho por mês. Muito obrigado. A comunicação. Comunicação de liderança, vereador Edson Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria lembrar, inclusive, que no... A palavra está garantida ao nobre vereador Edson Santos. Com a permissão do vereador Jorge Pereira. Vereador, senhor presidente, eu primeiro queria lembrar que no passado nós tivemos um BTC que era exatamente a identificação, ou quer dizer, o profissional, né, de transporte coletivo tinha que fazer um curso
e por conta disso recebia uma carteira que era uma habilitação, na verdade, para que ele exercesse a função de motorista. Isso era o BTC, que é exatamente o que o vereador Eliomar Coelho está propondo. Então, eu acho que a motivação para isso deve ser outra, porque o vereador nada mais está propondo o retorno daquilo que já aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu queria mudar de assunto, para tratar de uma questão que é de interesse da Câmara, que é de interesse da cidade, que é exatamente o mistério que envolve a construção do piscinão do Dendê. Esse é o grande problema que a gente tem a resolver, identificar as responsabilidades para que a sociedade possa medir o comportamento de representantes públicos. Já que aumentasse o som aí. Detesto falar sem me ouvir. Não, eu prefiro aumentar o som. O prefeito César Maia disse, e eu não quero entender isso como ameaça, que os vereadores que questionaram os procedimentos para a construção do piscinão não iam entrar em comunidade. Eu quero saber que esses vereadores não entrarão em comunidade para pedir voto. Eu quero entender que isso não é uma ameaça de Sua Excelência, o prefeito César Maia, para com aqueles parlamentares que têm em sua atuação o zelo pela coisa pública. Senhor presidente, esse fato aconteceu em um período pré-eleitoral, aonde houve um acordo de membros da prefeitura com a comunidade, com pessoas da comunidade do Dendê, visando viabilizar a construção de uma piscina. Em troca de quê? Primeiro, eu quero entender o que motivou a pessoas ligadas ao governo a fazer esse acordo, esse acerto. E de uma forma muito sinuosa, aonde uma empresa de nome... Primeiro, a empresa que faz o projeto é a empresa de projetos de consultoria e engenharia. E o empresário se diz surpreso com aquele projeto está sendo subscrito por sua empresa. Segundo, é a forma de financiamento do projeto, da construção, que diz aqui que a empresa Grussaí Construtora, que deu um total de R$13 mil para que a obra fosse viabilizada. A empresa de nome Grussaí. Uma empresa, senhor presidente, que tem pelo menos 5 contratos de obras no município, ela obteve dispensa de licitação. A moça quer fotografar você, rapaz. Deixa aí que a moça está tentando há meia hora. E que repassou aos moradores do Dendê os recursos para viabilizar a obra. O PFL hoje entrou com um pedido de CPI. Como sempre, o PFL, para evitar a investigação isenta dessa casa, se adianta e pede uma CPI. É CPI para não investigar, para evitar a investigação, assim como é a CPI que cuida do Fundo de Previdência, assim como aconteceram com outras CPIs aqui nessa casa. A CPI da merenda escolar, como bem lembrou ali a vereadora Andréa Gouveia. Eu não quero aqui estabelecer uma caça às bruxas, condenando a priori
qualquer vereador dessa casa. Não é esse o meu procedimento, ao contrário do comportamento que o PFL vem exibindo em nível nacional, aonde condena antes de analisar, antes de haver o julgamento. Eu não quero fazer isso, mas fica claro para todos nós que há, no mínimo, um desvio de comportamento nessa questão. Eu vou dar nome aos bois para que não pare dúvidas nesse plenário e para que a gente não generalize nenhum tipo de situação aqui no plenário. Essa questão envolve Sua Excelência, o nobre vereador Vanderlei Maris, que foi chefe de gabinete do deputado federal Rodrigo Maia. O vereador Vanderlei Maris, na condição de subprefeito da Ilha do Governador, o que me consta, promoveu essa concertação, intermediação, buscando dinheiro de uma empresa que prestava serviço na Ilha do Governador ao hospital, qual o nome daquele? Paulino Werneck, e buscando 13 mil reais, eu não sei porque essa empresa dispensou 13 mil reais, por que cargas d'água? Dispensou 13 mil reais, né, desviou 13 mil reais para esse projeto. E é preciso que o vereador Vanderlei Maris explique ao plenário, aos vereadores da Câmara Municipal, como isso foi construído, qual o nível de responsabilidade de Sua Excelência, se há veracidade nesta matéria. Quem lhe delegou autoridade para fazer esse tipo de concertação? Até porque a subprefeitura é uma delegação, né, de poder emanada diretamente do prefeito César Maia. Então, eu acredito que o vereador Vanderlei Maris, na condição de subprefeito ali daquela região, agiu em sintonia com o prefeito da cidade, por conta da delegação de autoridade que Sua Excelência lhe oferece, por conta de anos e anos Sua Excelência ter trabalhado, ter assessorado o deputado federal Rodrigo Maia. Então, senhor presidente, eu queria aqui chamar a atenção do conjunto de vereadores que talvez não seja o momento da divisão da Câmara, da discussão entre vereadores que afastam e inviabilizam o diálogo com o conjunto de vereadores dessa casa. Eu tenho maior respeito por Sua Excelência, o vereador Vanderlei Maris, mas pelo que tenho acompanhado na imprensa, das notícias que surgem dia a dia no jornal O Dia, colocando Sua Excelência enquanto um dos principais articuladores daquele projeto, é fundamental que Sua Excelência justifique, explique à Câmara esse fato. E mais, eu acho que a Secretaria de Habitação tinha que informar a Câmara, tem que informar a Câmara, independente de CPI, qual foi que contrato é esse que levou à indenização de 6 casas que foram retiradas ali daquele local, não é desapropriadas, foram indenizadas pela Prefeitura para viabilizar o espaço para a construção do engenhão. Eu acho, senhor presidente, que em relação a isso, não pode parar nenhuma dúvida em relação ao comportamento do prefeito César Maia, da secretária de Habitação Solange Amaral e de Sua Excelência, o nobre vereador Vanderlei Maris. Penso que o PFL erra. O PFL erra quando entra com pedido de CPI
na medida em que o vereador Fernando Guzmão já tinha anunciado a intenção de promover essa investigação. No entanto, o PFL se adianta, evidentemente, com a capacidade de articulação que uma bancada ligada ao governo tem para conseguir a assinatura necessária, entra com pedido de CPI, que já causa suspeição. Foi Aspásia, Camargo? Bom, aí a diferença é um pouco, quase nenhuma, né? Porque a vereadora Aspásia, ela é useira e vezeira em servir enquanto instrumento do governo para inviabilizar a ação independente dessa casa. Acho que, mais uma vez, né, eu fico decepcionado com o comportamento da vereadora Aspásia Camargo. O que não tira, o que não retira a desconfiança da isenção desse pedido de CPI. Porque, na verdade, essa CPI tem uma certa nuvem de que vem para encobrir, né, a improbidade administrativa, caso ela tenha sido cometida. Então, eu quero dizer, não tenho nada pessoal em relação ao vereador Vanderlei Mariz, mas eu acho que isso aqui não é um lugar de compadre. Isso aqui, somos amigos até que o interesse público esteja colocado em dúvida. E nesse aspecto, eu acho que Sua Excelência deve uma explicação a esse plenário, independente da CPI. Independente da CPI. Ninguém está querendo fazer aqui que o vereador sente CPI para se explicar e etc. O vereador trouxer aqui uma explicação, né, que nos convence, eu tenho certeza, pelo que eu conheço do vereador Vanderlei Mariz, da sua capacidade para nos trazer argumentos, né, que expliquem não só os vereadores, mas a sociedade esse tipo de procedimento, a questão morre aqui. Mas o que eu não quero é exatamente que essa questão fique acontecendo, todo mundo falando na cidade, e a Câmara não deu o tratamento devido a essa questão, né? Eu acho que nós, vereadores, temos que nos posicionar, temos que cobrar do Poder Executivo explicações sobre isso, porque na disputa pelo voto, foi num período eleitoral, o senhor César Maia pode ter esquecido dos limites entre o público e o privado. Pode ter deixado de lado o princípio da probidade. Então, essa nuvem, independente de haver a investigação profunda da Câmara, se houver, ótimo. Se não houver, pior para o senhor César Maia. Porque enquanto houver dúvida sobre seu procedimento, nesse caso da Ilha do Governador, enquanto houver dúvida, a sociedade há de cobrá-lo. E quero dizer mais, para finalizar, nada contra uma comunidade como a comunidade do Dendê ter uma piscina. Gostaria que toda a comunidade do Rio de Janeiro tivesse acesso a equipamentos esportivos, a equipamentos de lazer. Assim como a comunidade do Dendê, hoje eu tratava sobre a Cidade de Deus, sobre a carência de área de lazer na Cidade de Deus. Podemos falar do Morro do Alemão, podemos falar da Vila Cruzeiro, podemos falar de N comunidades na cidade do Rio de Janeiro que carecem de área de lazer. Então não seria eu, o vereador Edson Santos, a vir aqui para criticar a prefeitura por construir uma piscina na comunidade do Dendê. Muito pelo contrário, aplaudo a iniciativa da prefeitura, mas quero que essa iniciativa esteja pautada pelos limites da probidade administrativa, pelo parâmetro, né, da legalidade, né, da atuação dentro da lei, e não uma atuação à margem da lei, mesmo que essa atuação
tenha possibilitado ao prefeito César Maia conquistar alguns votos que o levaram à reeleição e possibilitaram também ao vereador Vanderlei Maris conquistar os votos que fizeram com que Sua Excelência compartilhasse conosco dessa legislatura na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, nós não podemos nos comportar enquanto avestruz. Todo mundo está falando do piscinão do Dendê. Então, é fundamental que a Câmara discuta essa questão, elucide as dúvidas que todos têm acerca dos procedimentos da Prefeitura para viabilizar aquele equipamento para a comunidade. Eu acho, inclusive, que aquela piscina, se era vontade da Prefeitura, o prefeito podia ter pego recurso da fonte 00, recurso do Tesouro, para construir a piscina. E não ir a uma empresa que presta serviço à Prefeitura para construir um hospital que ainda não está acabado por falta de recurso da Prefeitura, que é o Hospital Paulino Werneck. Então, não é aceitável que esse tipo de procedimento na cidade do Rio de Janeiro, e principalmente daquele que tem se colocado na vanguarda da luta pela moralidade, o denista, que tem contaminado setores da política nacional. Então, senhor presidente, poderia ter sido mais duro, mais contundente, não só nas minhas palavras, mas também em minhas ações, mas eu quero dar o direito de defesa à Sua Excelência, o prefeito César Maia, e eu quero dar o direito de defesa e de explicação que faz jus Sua Excelência, o nobre vereador Vanderlei Maris. É isso que a Câmara aguarda e tenho certeza que a sociedade carioca, que a população carioca espera de um representante do poder público. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e agradeço e peço desculpa àqueles que se sentiram incomodados com minha intervenção. Pela ordem, vereador Paulo Serreira. Senhor presidente, senhores vereadores, ninguém se sentiu, vereador Edson Santos, incomodado com a vossa locução. Até porque a iniciativa de protocolar a Comissão Parlamentar de Inquérito nos revela a todos a nossa atenção para com o tema que Vossa Excelência vem tratar. Mais uma vez, apenas como preâmbulo da minha intervenção, mais uma vez, a Câmara se vê pautada politicamente por matéria publicada na imprensa. A Câmara tem perdido oportunidades preciosas para pautar temas que sejam do seu mais alto interesse, por serem temas do mais alto interesse da cidade. A Câmara tem tergiversado sobre matérias da maior importância e tem facilmente se deixado pautar por temas e por elementos da vida da cidade propostos pelos meios de comunicação. Não discuto as intenções de quem pauta tais temas. A imprensa trabalha livre, segundo a sua própria lógica, que é a lógica da informação, a lógica comercial, a lógica da venda na banca, e, portanto, a imprensa tem as suas razões que a nós cabe respeitar com muita profundidade, mas cabe refletir se essa casa deve, a cada semana, ficar sendo pautada pelo que os meios de comunicação veiculam, que nem sempre está de acordo com aquilo que a cidade reclama. Essa é uma discussão conceitual que nós podemos ter em outro momento. Mas eu quero dizer que o tema é um tema importante pela discussão ética que ele encerra.
E aqui, tenho certeza, o vereador Vanderlei Mariste saberá dar as razões que fazem com que ele não perca a sua tranquilidade habitual. Quero dizer que o vereador Vanderlei Mariste terá inteiro apoio da bancada do seu partido. Em qualquer circunstância, em todos os momentos, companheiro pelo qual nós temos o maior apreço, o maior respeito, companheiro que, chegando a casa na condição de suplente de um companheiro que se deslocou para atender ao chamado do prefeito, se firmou como vereador de princípio, vereador de ideias, vereador que defende aquilo que acredita. Portanto, terá de nossa parte em todos os lugares e sempre, o maior apoio, a maior defesa intransigente da legitimidade da sua movimentação política e da sua honorabilidade. Em segundo lugar, dizer ao vereador Edson Santos que o deputado Rodrigo Maia nada tem com nada daquilo que foi dito aqui por Vossa Excelência. O deputado Rodrigo Maia é o nosso líder no Congresso Nacional e talvez o deputado que mais incomode hoje ao vosso governo. Isso foi chefe de é uma gabinete, virtude. não foi. Isso que eu por disse favor. foi isso. Apenas isso, que ele foi chefe de gabinete. Por favor. Só isso. A palavra está garantida ao vereador Paulo Serri, vereador. Por favor, Mas eu não disse. Por favor, vereador. Por favor. Hoje, o vereador Rodrigo Maia, tudo o que o vosso governo não deseja, vê-lo ao microfone, vê-lo falar, vê-lo como hoje, na audiência do ministro Pallotti, deixá-lo em situação desconfortável. Porque esse é o papel da oposição, vereador Edson Santos. Porque é o vosso papel aqui. O que Vossa Excelência foi ali fazer agora? Estou convencido que Vossa Excelência sabe que este é um tema que não glorifica a casa perante a opinião pública. Pela ordem. Sei exatamente isso, mas Vossa Excelência foi cumprir o seu papel. E eu estou aqui dizendo que Vossa Excelência o faz muito bem. E quero dizer mais ao senhor, não é verdade que as CPIs que foram aqui abertas por iniciativa do nosso partido não chegaram a termo com resultados pertinentes e satisfatórios e resultados de conteúdo muito importantes. A CPI da situação do Preve Rio, que Vossa Excelência reclamou tanto, que terminaria em pizza, que nada faria. Ouvimos a todos os que tiveram que ser ouvidos, chegamos aqui a uma conclusão que eu tenho certeza Vossa Excelência perfila ao lado dela, de que não houve má fé, nem dolo nas gestões do recurso do Preve Rio. Vossa Excelência esteve em todas as audiências, acompanhou a CPI da Saúde, que publicou o seu relatório, se não me engano, hoje, um exame correto, profundo das insuficiências do sistema de saúde do Rio de Janeiro, com conclusões duras. E Vossa Excelência assinou o relatório da CPI da Saúde? Uma CPI, e lhe digo porque não assinei. E porque estou aqui defendendo esse relatório. Profundo, vereador Edson Santos. Agora, há uma incompatibilidade entre o conteúdo do relatório, que é absolutamente bem feito e correto, e as conclusões a que chega a CPI. Por quê, vereador Edson? Porque no relatório analítico fez-se uma análise das condições do Sistema Único de Saúde e, portanto, uma análise crítica sobre o poder federal, estadual e municipal. As conclusões, por tratar-se de uma CPI de âmbito municipal, não pode ela se referir a recomendar, a sugerir nada para o governo federal ou o governo estadual. Então, o relatório final teve que se cingir, injustamente, mas necessariamente, apenas às insuficiências do poder público municipal. Pudesse eu assinar apenas a parte da análise, que é rica de conteúdo, teria eu assinado apenas a parte da análise e me absteria de ter assinado
a conclusão. Então, e tem mais, discutir isso com a vereadora Aspásia Camargo, discutir isso com outros companheiros da CPI, expliquei a posição que defendia, participei da confecção última do relatório. Ora, e é um bom relatório, digo a Vossa Excelência, é um rico relatório, que se todos se debruçarem a ler, vão aprender muito sobre o Sistema Único de Saúde e as suas insuficiências e mais, a necessidade de reformá-lo. Voltando ao tema que Vossa Excelência abordou. O prefeito César Maia nada tem que provar. Nada. Afirmo a Vossa Excelência. Sempre teve uma posição muito clara em relação a essas coisas. E digo mais a Vossa Excelência. Se a Associação de Moradores pedir, o prefeito César Maia assume o que falta ali, conserva a piscina, oferece, enfim, não faça isso. Não há nada disso, não há nada disso. Nada há que se provar aqui acerca da posição do prefeito César Maia, nem da secretária Solange Amaral sobre aquilo ali. E Vossa Excelência sabe, estou convencido que sabe, que pela história desse governo não há cumplicidade possível entre o governo de César Maia com o tráfico de drogas. Vossa Excelência sabe disso, tem certeza disso. Vossa Excelência pode imputar ao prefeito diversos pecados. E Vossa Excelência sempre o faz aqui. Agora, eu não disse isso. A cumplicidade, que tem que explicar, não vamos por aí, porque isso só repete o que disse hoje pelos jornais o irresponsável do senhor ex-governador do Estado, que disse que essa situação prova um suposto acumpliciamento da prefeitura com o tráfico de droga. Sabe, Vossa Excelência, qual tem sido o nosso comportamento em relação a isso? Portanto, o prefeito César Maia nada tem que provar. As informações que forem requeridas sobre esse processo, as casas que foram desapropriadas, o uso do terreno, indenizadas, posse a indenização. Enfim, a indenização, enfim, esses detalhes, esses pormenores, a CPI irá dar satisfatoriamente a resposta à casa, mas eu repito a Vossa Excelência, o prefeito nada tem que provar aqui. Lhe digo isso. E o vereador Vanderlei Maris saberá aqui desfilar as razões que o levaram a estar ao lado da Associação dos Moradores do Morro do Dendê, prática que todos nós temos de estar apoiando as associações de moradores, defendendo os seus interesses, defendendo aqueles que dependem muitas vezes, e às vezes só dependem da ação do poder público. Então, essa é a prática diária dos vereadores, dos subprefeitos, do poder público de maneira geral, e que quem tem centro social faz de uma forma, os que não têm, enfim, fazem mobilizando muitas vezes apoios de amigos, de pessoas que conhecem e que podem muitas vezes intervir em apoio e em cuidado a reivindicações da comunidade, sobretudo uma comunidade pobre como aquela, carente, e que certamente saberá, tenho certeza, quando convocada aqui para prestar depoimento, a Associação de Moradores será de importância vital para nós, para que se esclareça isso que se quer traduzir num elemento de crise, mas nada mais é do que um elemento de alavancagem de venda de jornal nas bancas. Eu quero deixar aqui o nosso apoio restrito ao vereador Vanderlei Maris, da sua bancada, e dizer que Vossa Excelência terá nos seus companheiros uma trincheira de defesa do seu comportamento e da sua história. A mesa dá conhecimento ao douto plenário que está de posse de requerimento, contendo o número regimental de assinaturas. Os seguintes termos: requer a mesa diretora da forma regimental a instalação de comissão parlamentar de inquérito para investigar as condições
e celebração de convênio para apoiar projetos de intercâmbio técnico-científico, firmado entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SMAC, e o Criadouro Trópicos, segundo matéria veiculada em órgão da imprensa, a cidade, dia 25 e 26 do corrente. A presidência dá conhecimento do outro plenário que está deferindo o pedido Comissão Parlamentar de Inquérito. E que está de posse também de 2 requerimentos. Um de autoria do vereador Fernando Guzmão e o outro da vereadora Aspásia Camargo, solicitando também a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, ambas com o mesmo objetivo, ou seja, a construção da piscina na comunidade do Morro do Dendê. Assim sendo, a presidência defere o requerimento apresentado pela senhora vereadora Aspásia Camargo, apresentado no dia de hoje, às 13h39, deferindo, e indeferindo o formulado pelo nobre vereador Fernando Guzmão, que também foi apresentado no dia de hoje, às 16h33. Pela ordem, senhor. Tramitação especial, regime de urgência, em discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2067-2004, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, e dispõe sobre opções de pavimentação e calçamento nas áreas da cidade, definidas como de uso exclusivamente residencial, pendente de parecer da Comissão de Finanças. Vereadora Rosa Fernandes, vereador Vanderlei Maris. Parecer favorável, senhor presidente. Manutenção do veto. E estou Ao aguardando contrário, a minha vereador. oportunidade para me pronunciar perante esta casa. Parecer é pela manutenção do veto, vereador? Sim. Parecer pela manutenção do veto. Para discutir a matéria, o nobre vereador Eliomar Coelho. Presidente, eu pedi pela ordem, senhor está aí. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu me inscrevi para discutir esta matéria porque é um veto aposto, sem a justificativa que contenha minimamente alguma coisa que signifique seriedade no tratamento da relação entre legislativo e executivo. É lamentável que isto aconteça na cidade do Rio de Janeiro. É lamentável que, inclusive, o que foi colocado agora pelo nobre companheiro Edson Santos, em relação a desmandos do governo municipal nesta cidade, o alcaide César Maia, que não é um, não é dois, não é três, e ele faz isso porque ele sabe que conta com o apoio da maioria dos vereadores desta casa, maioria expressiva, que formam exatamente sua base de sustentação política da forma mais servil possível. Mais servil possível. Não é esse o único caso. Esse caso, quem tem acompanhado desde a primeira notícia que saiu em relação a esse piscinão do Dedê, saiu, o prefeito disse que não tinha nada a ver com a história, depois disse que tinha a ver, depois disse que ia assumir, depois disse que... Ou seja, um disse que me disse. E aí, o nobre vereador Edson Santos, com muita propriedade, vem aqui cobrar desta casa, inclusive do nobre vereador Vanderlei Maris, que está sendo um dos atores nesta história, para
apresentar aí o que não só nós, vereadores, mas a sociedade toda gostaria de ouvir como esclarecimento de Vossa Excelência. Senão fica muito esquisito. No mínimo fica muito esquisito. Veja bem, os senhores. Foi desapropriado, exatamente, inclusive, com a derrubada de 5 casas. 6 casas. Está me corrigindo o nobre vereador Fernando Gusmão. A derrubada de 6 casas. Desapropriação, derrubada de 6 casas, com a finalidade de transformar a área num espaço de lazer que fazia parte exatamente do programa a ser colocado em prática, Favela Bairro na área. Esta é que é a história primeira. Agora só que a história última é exatamente o contrário de tudo isto. E é claro que nós precisamos ser esclarecidos desta história, porque inclusive a imprensa diz que tem aí uma malversação dos dinheiros, do dinheiro público. E ninguém, então, é responsável por isto. E não é a primeira, não é a primeira. Olha, senhores vereadores e senhoras vereadoras, recentemente eu estive numa reunião com moradores de Vigário Geral. Inclusive, vários vereadores daqui foram convidados para esta reunião. Era importante que lá estivesse. De qualquer maneira, teve um dia que foi assessores da vereadora Rosa Fernandes. No outro dia foi o vereador Márcio Pacheco. Teve lá uma representação do vereador Rubem Andrade, do vereador Brizola Neto. O objetivo era falar para membros do Legislativo Municipal sobre verbas que foram colocadas no orçamento municipal, aprovado por unanimidade por esta casa, de emendas com a finalidade de se construir 2 postos de saúde, um em Vigário Geral e outro posto de saúde no Jardim América. Pois bem, o posto de Vigário Geral continua no papel e o posto de saúde de Jardim América, este foi feito pela metade e pela metade está, não continuou mais a obra. Tudo isso são obras feitas exatamente antes no período pré-eleitoral. É interessante isso. Começam as obras aqui, passou as eleições, como é que para uma obra num posto de saúde? Aí vem agora o líder do governo aí dizer que César Maia não tem que prestar conta, não tem que dar satisfações, não tem que... O que é isso? Se ele só tem que prestar contas, ele tem que dar satisfações. Ele foi eleito prefeito para administrar essa cidade e administrar a cidade para todos. Então, um tempo um pouco mais distante, inclusive eu já falei aqui, até pedindo um apoio do nobre vereador Marcelino da Almeida, que é sobre lá a Vila do Catiri. A Vila do Catiri, um dos maiores absurdos que possa existir na face da terra, está lá para quem quiser ver e comprovar. O piso das cidades existia no mesmo nível do piso da rua. E tem um rio que passa lá. Quando chove, o rio transborda, alaga as ruas e às vezes a água das ruas passa para dentro das casas. E é claro que aí os moradores fazem uma reunião e um vereador da área provavelmente chega lá na busca dos votos e diz que quer e que vai fazer. Ele vai fazer, vai falar na prefeitura exatamente para fazer uma obra que dê solução para o problema.
Pô, Aí, para com o que foi isso, que nobre aconteceu? vereador. Que obra foi executada lá? Aí, vereador. não é Sabe nada- qual foi a obra que foi executada lá, nobre vereador Marcelino da Almeida? Eu tô lá, vereador. Subiram o nível da rua. Nobre vereador Leomar. Subiram o nível. Tá lá. Eu marco com Vossa Excelência para ir lá amanhã comigo. Para que eu quero mostrar para Vossa Excelência. Subiram o nível da rua. Aí o que que acontece? O nível da rua está lá em cima, o nível das casas lá embaixo. Aí quando chove, o que que acontece? Cada casa vira uma piscina e a família toda esgotar a água daquela piscina e arcar ainda com a perda de imóveis. Depoimentos que eu ouvi durante uma manhã inteira que eu passei lá. Isso é de um absurdo que, olha, se você contar em qualquer lugar fora daqui, ninguém acredita. Mas vai lá no Catiri que é verdade. Esse é o governo César Maia. Posto de saúde pela metade. Piscinão. Eu quero ver como é que vai ficar essa história do piscinão. Eu quero ver se ele vai mandar fechar o piscinão. Porque aquela comunidade precisa também de uma área de lazer. E já está lá toda construída. Que resolva as pendengas. Eu já falei. O que tem que se fazer, o que ele devia fazer como alcaide dessa cidade, era exatamente procurar a Procuradoria-Geral do município, fazer uma verificação do que de fato está acontecendo e depois, com os elementos e as informações precisas nas mãos, tomar as providências cabíveis. E acabou, mas não é isso que ele está fazendo, muito pelo contrário. É porque existe, como eu sempre falo, debaixo desse angu tem muito siri. Entendeu? Mais adiante, Campo Grande. Eu estou falando Campo Grande, Catiri, isso, aquilo, porque quando chega a época das eleições, às vezes que a gente é convidado para ir para uma reunião nessas localidades, o pessoal diz, mas o senhor é daqui? Nós temos que votar em vereador daqui. Eu queria que a população de lá viesse para cá para ver como é que os vereadores que representam eles estão votando aqui nesta casa. Campo Grande, lá uma praça. Aí, é claro que começa a quebrar uma lâmpada e é uma praça num conjunto habitacional de classe média. Não é de pessoa mais simples, não. Pois bem, aí quebra uma lâmpada, estoura outra, aí as pessoas vão na Rio Luz exatamente solicitar que faça a reposição das lâmpadas inexistentes. Sabe o que a Rio Luz diz? Não, aquela praça não existe. A praça não existe. Como é que uma prefeitura constrói uma praça e depois diz que essa praça não existe? Quer dizer, é claro que por detrás desta história, se você pegar o fio da meada e for desenrolando o novelo, quando você chegar lá no final, é um lamaçal só, é uma podridão só, é uma irresponsabilidade só. É isso daí, é esta administração do prefeito desta cidade do Rio de Janeiro, o alcaide César Maia. É esta. Não tem diferença. Agora eu gostaria mesmo, é desejo meu, que vereadores que representam comunidades da Zona Oeste, Campo Grande, Vila Catiri, fizesse, por exemplo, um pronunciamento, ou exigisse no pronunciamento exatamente a correção dos erros absurdos cometidos. Eu quero saber lá no Catiri quem é que vai... A empresa que fez aquilo, então, fez como? À custa de quê? Ninguém vai ser responsável? Então os moradores vão ficar no prejuízo? Como é que é essa história? Está lá, nobre vereador Stepan, nobre vereador Elino, lá no Catiri. O rio enche, transborda, não tem nenhum sistema de escoamento das águas. Está lá. E a população, a família, cada casa é uma família fazendo o esgotamento, que virou uma piscina. Então, esta população precisa tomar conhecimento e consciência, acima de tudo, para evitar que o Legislativo Municipal tenha como membro pessoas que traem exatamente aquilo que anuncia e as promessas que fazem durante a época eleitoral como candidatos.
É isto que precisa. É isto que precisa. Mas não, infelizmente, é aproveitar a desinformação, é aproveitar a não consciência, é aproveitar as pessoas simples, é aproveitar a miséria, exatamente para compactuar com os desmandos de um governo que não tem o menor compromisso nem com a cidade do Rio de Janeiro, nem com os seus moradores. É isto o que se vê na cidade do Rio de Janeiro. E o PAN, nobre vereador Paulo Serri, líder do governo, falando que o prefeito não tem que prestar contas. Como que não? Vem aqui justificar o que está acontecendo lá sobre essa com matéria o autódromo, com o autódromo. Eu quero que Vossa Excelência explique o negócio do autódromo. Já explicaram a Vossa Excelência Cuja 20 empresa... vezes. Tá, Excelência, depois peça. Vossa Excelência não quer peça. entender. Eu quero que Qual o Vossa problema? Excelência explique o que está acontecendo no autódromo, cuja licitação apenas uma empresa se apresentou, e se apresentou achando que ia executar as obras exigidas como contrapartida, que era construir equipamentos exigidos pela coordenação dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos 2007, confiando que ia obter o empréstimo Vamos concluir, do vereador BNDES. Eliomar. Conclua, por favor. Pois não. Deixa eu concluir meu pensamento, não, presidente, porque o senhor cortou, interrompeu o raciocínio, então eu vou ter que trabalhar um pouco aqui. Então, o que acontece? Achando que ia conseguir um empréstimo do BNDES e achando também que ia conseguir recursos por conta de propagandas vendidas anteriormente, tanto aos Correios como à Caixa Econômica. Ora, esse rolo que está aí dos mensalões, isso, aquilo, ninguém quer fazer mais esse tipo de negócio, né? Então não tem dinheiro. Então simplesmente o cidadão está dizendo que não tem mais a ver. E aí, como é que fica? Como é que fica a concessão do direito real de uso resolúvel de 50 anos, prorrogável por mais 50 anos? E agora o alcaide da cidade, senhor César Maia, está dizendo que o município vai fazer aquilo que é exigido, ou seja, a construção dos equipamentos esportivos exigidos para os Jogos Pan-Americanos e Pan-Americano 2007 serem realizados. E a história do Rio Centro? A autorização nesta casa foi pedida, porque ele não pode alienar, ele não pode vender, ele não pode alugar, ele não pode ceder sem a autorização desta casa. Sem autorização. Então, a história precisa ser contada como é, e não é contada pelo líder do governo nesta casa, senhor Paulo Serri. Aliás, ele foi lá dizer que aqui, quando se fala porque o papel da oposição é esse. Não, está totalmente enganado. Se Vossa Excelência, quando era oposição, exercia esse tipo de papel, isso é problema de Vossa Excelência. Por favor, não venha dizer que este é o papel da oposição. O papel da oposição é exatamente ficar mais vigilante, isso daí de acordo com funções que lhes são conferidas por direito como mandato, que é exatamente elaboração legislativa, Vereador Eliomar, fazer conclua, leis, por favor. fazer legislações, isso, aquilo, e fiscalizar o exercício do Executivo. Se o Executivo pisa na bola, nobre presidente, o tempo todo, se o Executivo o tempo todo, o alcaide, é um desmando atrás do outro, e a gente chega aqui e fala isto, dizer que é ação de oposição, nada disso. Nós estamos exatamente fazendo o que todo vereador desta casa deveria fazer. Então, eu não vou votar. Eu espero pelos esclarecimentos a respeito do piscinão, do Dendê. Eu espero os esclarecimentos do líder do governo sobre a Vila Catiri, sobre o posto de saúde lá de Jardim América e sobre a praça lá de Campo Grande. Senhor presidente, solicito aos meus pares que rejeitem esse veto, porque realmente é um absurdo
e não condiz com a seriedade que deva ter, pelo menos é o meu entendimento, os membros desta casa. Muito obrigado. Para encaminhar, vereador Vanderlei Marias. Senhor presidente, senhores vereadores, venho a este plenário, em primeiro lugar, expressar a minha indignação, colocar a minha revolta da forma que foi abordada a questão de uma área de lazer para uma comunidade carente. Trataram a matéria como se o direito de lazer, como se uma iniciativa da própria comunidade fosse coisa de bandido. Trataram precipitadamente dessa forma. Uma visão retrógrada, em que tenta se associar tudo que vem da comunidade a coisa de bandido, a coisa de tráfico, a coisa de molecagem. Na própria reportagem do dia, de domingo, na página 2, o coronel Príncipe, comandante do BOP, fala que não havia indícios de que a obra havia tido a participação de traficantes e fala também que não há evidências de que a obra, do ponto de vista logístico na comunidade, iria favorecer a atividade do narcotráfico. E por tabela, senhor presidente, senhores vereadores, tentaram atingir a minha honra. Tentaram vincular levianamente um vereador que sempre pautou seus atos pela correção, que vem de uma família política tradicional, que é conhecida pela sua hombridade, pela sua austeridade, e querendo associar esse vereador que sou eu, supostamente, a um envolvimento com uma atividade ilícita. Isso eu não aceito de forma alguma, pela minha história, pela minha conduta, pela minha tradição. Fui subprefeito da Ilha do Governador. Por 3 anos e 3 meses, me desincompatibilizei em abril de 2004, para me candidatar a vereador. Durante todo esse período, procurei atender a todas as associações de moradores que me procuravam, todas elas. Durante todo esse período, procurei ter uma relação estreita, próxima com a comunidade. O subprefeito é o fiscal do cotidiano, é aquela pessoa que tem que estar na rua, que tem que estar escutando, que tem que estar encaminhando, que tem que estar procurando atender, ou que as demandas da comunidade se façam ser atendidas. Ressalto, senhor presidente, senhores vereadores, que o cargo de subprefeito, a subprefeitura, não é ordenador de despesa, não tem gestão de contratos, não faz licitação. Quem foi subprefeito aqui sabe disso. A única coisa que nós temos é um fundo rotativo para pagar despesas eventuais de escritório, papel, lápis, manutenção, coisa muito pequena. Não temos acesso, nem temos nenhuma ingerência sobre os grandes contratos que a prefeitura tem, na contratação de obras, na licitação, na gerência, nas suas mais diversas obras, nas suas mais diversas secretarias. Quando se fala da piscina do Dendê, se fala de um anseio da comunidade, que me foi colocado quando eu já estava desincompatibilizado da subprefeitura. Sempre contribuí para a Associação de Moradores do Dendê e vou continuar contribuindo. Sempre pediram a minha colaboração, sempre pediram o meu apoio e eu vou continuar apoiando. Não fiz nada de irregular ao tentar viabilizar para a Associação de Moradores, para a comunidade do Dendê, um projeto decidido em assembleia pela própria associação em agosto de 2004. Procurei ajudar, não vejo mal nenhum mobilizarmos pessoas, entidades interessadas em contribuir para a comunidade. Não executei obra diretamente de ninguém, não tive relação direta com peão de obra ou com construtor de obra. O que eu procurei, sim, foi ajudar a associação para que ela pudesse levar a cabo esse projeto tão bonito, que é uma piscina no alto lá do Dendê, que eu sugiro até os vereadores que vão lá conhecer, que eu sugiro até os vereadores que visitem. Sugeri ao prefeito César Maia que adote esse lugar, que coloque ali na prefeitura, pela prefeitura, manutenção, professores de ginástica, ginástica para terceira idade, ginástica para crianças, porque com certeza é mais um espaço de lazer da comunidade. Feito assim, através da ajuda de muitas pessoas. A Associação de Moradores mobilizou
moradores que participaram da mão de obra, mobilizou político a mim, me pediu? Pedi, eu atendi. Procurei ajudar a associação de moradores, tentando viabilizar ajudas diretamente para a associação, diretamente para a execução do projeto, e não me arrependo nisso. Acho que políticos, quando têm uma atitude como essa, estamos contribuindo para que a sociedade civil organizada cresça na comunidade. Quando fortalecemos as associações com iniciativas concretas para a comunidade, nós estamos dando um exemplo para a comunidade de que existe força política, de que existe pessoas capazes de trabalharem em associação, em parceria, e que aquela comunidade não está ausente. É essa ausência, é essa omissão que provoca, aí sim, o crescimento de muitas atividades ilícitas na comunidade. Por isso, senhor presidente, eu vim aqui dar a minha explicação. Assinei ontem, fui um dos primeiros signatários da CPI. E como falou aqui o líder Paulo Serri, eu não tenho dúvida que, tal como todas as outras CPIs que este governo propôs, sobre problemas e questões suscitadas da nossa própria administração, nós vamos apurar a fundo. Eu vou fazer questão de depor na CPI. Eu vou fazer questão de conversar com o presidente, com o relator, com os membros da CPI e contar o que houve ali e passar para vocês o relato que eu estou passando agora. Acho que daremos um passo importante nessa casa. Como diz o vereador Edson Santos, é uma questão que precisa ser esclarecida. Como disse o vereador Eliomar, é muito disse que me disse. É dizer que o vereador Vanderlei Maris deve dinheiro a não sei quem, é dizer que o vereador Vanderlei Maris contratou, não devo dinheiro a ninguém, até porque eu nunca tive relação direta com empreiteiro nenhum. Quem disse isso, quem disse que eu, alguma vez, fui capaz de tomar material de construção, olha o absurdo. Um tal de senhor Ricardo, que apareceu nessa história, disse que eu havia tomado material de construção em lojas de material de construção, utilizando o CNPJ da firma dele. Pelo amor de Deus, isso é o fim. Vou processar esse senhor. Vou processar esse senhor. Isso é mentira. Isso é calúnia. E eu acho que a imprensa, sim, tem o dever de apurar, tem o dever de escutar, tem o dever de fazer com que as pessoas se pronunciem e ir ao fundo na veracidade dos fatos. Mas nós, que estamos envolvidos nessa questão, nós, políticos, temos que nos resguardar e temos que também garantir que a nossa honra não seja achincalhada, que o nosso nome não seja achincalhado, para que a gente possa desenvolver a nossa atividade com muita dignidade, com muita tranquilidade e com muita paz, porque essa cidade precisa disso. Precisa de políticos que tenham a coragem de assumir que ajudam as suas comunidades e avançar rumo a um futuro melhor para o Rio de Janeiro. Eu tenho orgulho de fazer parte do PFL do prefeito César Maia. Foi dito aí que eu fui chefe de gabinete do Rodrigo Maia e o vereador Paulo Serri muito bem disse que o deputado Rodrigo Maia não tem nada a ver com isso. O deputado realmente não tem nada a ver com isso. O deputado está em Brasília, aliás, fazendo muito bem a função dele, se destacando no Congresso Nacional, e eu tenho muito orgulho de ter tido como primeiro cargo a chefia de gabinete do deputado Rodrigo Maia. Em Brasília, lá passei 1 ano e meio, aprendi muito, escutei, li, vi, tive a oportunidade de conviver com políticos do Brasil inteiro. E depois de conviver com essa liderança interessantíssima, esse homem trabalhador, esse homem sério que é o prefeito César Maia, eleito 3 vezes para governar a nossa cidade, pelo voto direto, pelo voto popular, e a última vez em primeiro turno. Problemas, eu não tenho dúvida, a cidade os tem, continuará tendo. Oposição, é importante que tenha, é importante que se discuta e se debata os problemas da cidade, mas eu confio plenamente no meu prefeito César Maia, na resolução e na condução dos destinos da cidade do Rio de Janeiro. Queria, senhor presidente, agradecer a solidariedade que recebi de tantos colegas dessa casa. Todos. Muitos me ligaram desde domingo. Telefonemas, abraços, pessoas de todos os partidos políticos, do PFL nem se fala, minha bancada em peso, do PSDB, do PMDB, do PSC, todos os partidos dessa casa foram solidários, pessoas de vários partidos dessa casa foram solidários à minha pessoa, e eu queria deixar o meu agradecimento a todas essas pessoas que foram solidários com a tentativa de se sujar o meu nome que aconteceu aqui. Enfim, eu encerro as minhas palavras
agradecendo a oportunidade e o vereador Marcelino, acho que vai falar agora. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos que me escutaram. Muito obrigado pelo apoio. Explico e vou explicar porque eu não tenho nada a esconder. Não fiz ato nenhum ilegal em buscar recursos, em buscar apoio para ajudar uma comunidade sofrida, uma comunidade carente, da área em que eu atuo, da área onde eu sou referencial de quem faz, de quem trabalha. Graças a Deus, que é a ilha do governador. Muito obrigado. Vai encaminhar. Caminhar, vereador Marcelino da Almeida. Senhor presidente, senhores A vereadores. seguir tem o vereador Dionísio Lins, vereador Jerominho. Realmente, o Papa o Bento XVI tem razão, né? Política não é profissão, é missão. Partindo do princípio que é missão. E meu nobre amigo, brilhante vereador Eliomar Coelho, você falou do Catiri, onde eu vivo, ali, a obra do Catiri realmente está com algum problema. Nós estamos constantemente lá. Eu não sei se o senhor conheceu antes o que era o Catiri, porque o senhor não mora ali, o senhor não vive naquela região, mas eu vivi naquela região. Aquela região está muito bonita, vai ficar muito mais bonita, e ali só pode estar certo que ali no Catiri não tem tosco, ainda tem pessoas passeando com passarinho na mão, caçando ali aquela beleza que é o Catiri. Mas eu quero ser solidário ao meu amigo Wanderlei Marins, porque quem é que não vive nessas comunidades? Quem é que não sabe os problemas da comunidade? Nós não podemos ser demagogo aqui dentro. Por amor de Deus. Há pouco tempo, meu companheiro e amigo Jorge Mauro teve um problema de uma ligação telefônica. Coitado disso. Isso realmente, a gente conhece o que é as comunidades, o que é a comunidade, então não ficamos já tirando pedra sem saber a realidade. Eu vou te contar, eu fico chateado, apura, coitado, um rapaz que tem princípio e que vive num governo. Eu sempre abracei a causa e continuo abraçando, porque tem que ter dignidade, e tem que ter respeito, e tem que ter lealdade. Falam do prefeito César Maia, mas, meu Deus do céu, então, a população do Rio de Janeiro tem que fazer um exame de cabeça. Porque eleger o prefeito 3 vezes, não faz isso, são pessoas conscientes, que o prefeito César Maia tem trabalhado muito, tem feito muito por essa cidade, e quem vive nela sabe, dá a impressão que o meu amigo Eliomar Corrêa não vive na cidade do Rio de Janeiro. Quem tem que viver aqui, Eliomar, porque ele faz as coisas estão sendo feitas. Se você não está vendo, claro, quem é que não tem defeito? O governo do Estado não tem defeito? O próprio governo federal? Então é isso que eu quero dizer a vocês. Mas vou dizer uma coisa boa a vocês agora. Está tentando se instalar o polo petroquímico em Itaguaí. Nós temos feito reunião, peço aos vereadores do Rio de Janeiro, para esse detalhe, nós estamos se reunindo em Itaguaí, Campo Grande, Santa Cruz, para esse polo petroquímico vir para Itaguaí. São 65 mil empregos nessa refinaria que está querendo se instalar em Itaguaí. Vários prefeitos superpartidários, esse processo é um superpartidário. Os prefeitos de Itaguaí, de Mangaratiba, de Nova Iguaçu, de Mesquitas, todo mundo está se aliando a esse processo da refinaria. E tivemos a felicidade de nós irmos a Brasília ontem, fomos a Brasília ontem, sendo recebido pelo presidente da República. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi
como parlamentar da vida, ser recebido com dignidade, todos os prefeitos, muitos vereadores, teve 9 vereadores de tudo quanto é partido, prefeitos de vários partidos, vereadores de todos os partidos, deputados recebidos sobre a refinaria de Itaguaí. O presidente da República falou... O presidente atendeu bem? Oi? O presidente atendeu bem? Atendeu bem. Muito bom. Atendeu bem. Espera aí. Atendeu bem. Agora, o problema da refinaria depende agora dos técnicos da Petrobras. Marcou-se uma reunião com dia 6 de dezembro, com o presidente da Petrobras, para poder resolver esse problema. Eu peço encarecidamente a vocês que aí sim, Eliomar, é uma área que precisa de emprego, precisa de pessoas até qualificadas, porque vai ter curso de pessoas para trabalhar na refinaria, que essa refinaria não saia aqui de Itaguaí, que não deixem sair essa refinaria aqui, que para nós é importantíssimo. Vamos fazer uma audiência pública aqui na Câmara e gostaria que todos abraçassem essa causa, porque é em benefício do Rio de Janeiro. Isso realmente nos traz muito conforto para que possamos amanhã olhar para as pessoas e estar fazendo alguma coisa por ela. Não é nós aqui ficar discutindo ruazinha que não está asfaltada, que a iluminação não está legal. É importante a gente lutar, porque nós somos pagos para poder cuidar da comunidade, para poder dar o bem-estar a ela. Então, uma refinaria dessa, onde está pessoal de todos os partidos, ela não é de ninguém, é da sociedade e é do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria que se engajasse nessa luta, que essa luta é nossa, é de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotar o tempo regimental da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, Presidente, não estava em votação? comunica... Está em votação. Eu tinha que encaminhar. A matéria não está em votação, não, vereador. Tá. Não, está em votação, não. Não, está em votação, está encaminhando. Estamos encaminhando, tão somente. Voltará em votação. Não, senhor presidente, que eu me inscrevi para encaminhar pela matéria que está em votação. Agora, se Vossa Excelência diz que não está em votação... Não está em votação, não chegou a entrar em votação. Então, antes de encerrar a presente sessão, a presidência comunica que hoje, às 18h30, haverá solenidade, outorga a medalha Mérito Pederneste ao professor João Xavier da Silva. A requerimento, nobre vereador João Cabral. Convoco sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.